A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, dos nossos juvenis, aqueles que têm trazido a palavra de Deus, o ensino da escola dominical para essa faixa etária tão importante nas nossas igrejas. Eu me chamo irmã Vânia da Silva e estou aqui juntamente com você para um novo trimestre, onde nós estaremos falando sobre diferentes personagens que marcaram a história da palavra de Deus, da nossa Bíblia, e descobrir nestes personagens não somente a sua personalidade, as suas fortalezas, como através da fé. Estes personagens, eles avançaram, eles sobrepassaram aos obstáculos que surgiram nas suas vidas. Hoje nós estaremos começando estas lições com a pessoa de José, um personagem muito amado da Bíblia Sagrada e que eu quero que você possa trazer os seus alunos a meditar sobre ele neste domingo. Portanto, nesta nossa pré-aula, nós estaremos para o dia 6 de julho de 2025, estaremos falando sobre José, fiel até nas desventuras. Meus queridos, quem não passa desventuras nessa vida? Todos nós passamos, os personagens bíblicos passaram, entretanto, nós temos a Deus, temos a fé, temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a conquistar e a termos grandes vitórias para a glória do nome de Deus. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de poder colocar aí as notificações, de dizer para nós de onde você está nos assistindo, se você é professor da classe dos juvenis ou talvez você não seja, apenas você ama estudar a palavra de Deus. E aqui este é o lugar que nós temos dedicado ao nosso Deus, juntamente com a nossa irmã professora Manuela Barros, para juntos aprendermos a palavra de Deus através da nossa escola dominical. Muito bem, como de costumes nós sempre dizemos, se você aqui é novo, nós temos um roteiro, não é, que nós estamos disponibilizando na descrição do vídeo, assim como também este PowerPoint que nós teremos durante todas as nossas classes neste trimestre, que você pode encontrá-lo lá na descrição deste vídeo também. Amém? Muito bem. Então vamos então assim passar para a nossa primeira aula. E antes de mais nada, quero já pedir desculpa, minha voz, eu estou meia fônica, meia gripada, então, mas graças a Deus, vamos conseguir e vamos terminar esta aula em vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, José, fiel até nas desventuras. O nosso texto áureo está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, este versículo lindo que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E que verdade! Este versículo se identifica com a história de José. Aleluia! E talvez você possa dizer, irmã, se identifica comigo também, não é? Muito bem, os pensamentos de Deus são sempre para o bem, não para o mal. Aleluia. Nossa leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao verso 11, mas vocês poderão ver que a partir do capítulo 30 de Gênesis até o capítulo 50, até o final do livro de Gênesis, descorre toda esta história maravilhosa que não somente de Jacó, como de José e de seus irmãos na Bíblia Sagrada. O nosso estudo, então, hoje nós estamos dividindo ele em 3 tópicos. O primeiro é a história do jovem José. Segundo, as desventuras de José. E em terceiro, a fidelidade de Deus a José. Oh, Deus é um Deus fiel. Glórias a Deus por isso. Durante esse trimestre, nós estaremos estudando sobre vários personagens da Bíblia Sagrada. E algum deles tem similaridades com a pessoa de Jesus. E por isso, dentro da tipologia, do estudo da tipologia, nós podemos considerar esta pessoa, este personagem, como um tipo de Jesus. E José é um destes grandes tipos de Jesus. Se vocês lembrarem, no princípio deste ano, no primeiro trimestre, nós estudamos sobre uma viagem no Antigo Testamento. A lição de número 4 fala sobre a ida dos hebreus para o Egito, e aquela lição de número 4 está baseada na pessoa de José. Então, se você puder, volta lá, não é? Para que você possa assistir este vídeo, porque está muito lindo, muito rico, para você ter mais informações sobre a vida de José para dar aos seus alunos quando estiverem estudando. Muito bem, falando aqui, José é um tipo de Jesus. Em primeiro lugar, ele era amado do seu pai, ele era o filho da velhice. E nós sabemos que Jesus
Muitas vezes Deus o chama do meu filho amado, o filho amado em quem me comprazo. Segundo lugar, ele foi invejado pelos seus irmãos. José foi invejado. Jesus, da mesma forma, a Bíblia nos fala que Pilatos até sabia que eles haviam entregue Jesus para ser crucificado por causa da sua inveja. Muito bem. Terceiro, quando Jesus ele foi traído por 30 moedas de prata. Em quarto lugar, José começou a governar sobre o Egito com 30 anos de idade. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Ele casou-se com uma gentílica, com uma egípcia, que era chamada de Azenate. Nós vamos lembrar que a maior parte dessas pessoas que aceitaram a Jesus e que fazem parte da igreja de Jesus hoje foram pessoas que vieram do mundo, dos gentios, não é? Da mesma maneira como José casou-se com Azenate. Muito bem, em quinto lugar, José ele recebeu da parte de Faraó o título de Zafenate Paneia. E este nome quer dizer Salvador do mundo. Teria outro tipo mais próximo, com mais similaridade do que José, da pessoa de Jesus? Aleluia! Jesus ele é o Salvador do mundo. Não somente isso, mas ele proveu pão para toda a população, fosse do Egito, fosse das outras regiões, como da sua própria família. E, portanto, Jesus também, ele é o pão da vida, ele alimenta as nossas almas. E, finalmente, os seus ossos não permaneceram no Egito. A Bíblia nos diz que José, ele ordenou aos seus irmãos que quando ele morresse, ele fosse levado do Egito para Canaã. Da mesma maneira, nós vamos ver que Jesus, ele não permaneceu em um túmulo. Jesus, ele ascendeu ao céu. Ele não ficou nesta terra, neste Egito. Amém, meus queridos? Aleluia! É interessante você usar nestas lições que nós vamos estar estudando durante este trimestre uma dinâmica para poder testar o conhecimento dos seus alunos. Você pode fazê-lo simplesmente ao dizer para eles: olha, semana que vem nós estaremos falando sobre Miriam. Então, que vocês tragam, leiam sobre a história de Miriam e tragam tudo aquilo que vocês descobrirem sobre a pessoa de Miriam para nós falarmos a nossa classe. Amém? Ou simplesmente usar daquele fator surpresa, né? E pedir a ele que fale o que é que eles lembram daquele personagem. Uns vai ser mais fácil, outros vão ser mais difíceis, não é? Mas é uma ótima maneira de você engajar os seus alunos a lerem a palavra de Deus e estarem atentos para aquilo que nós vamos estar estudando durante a semana. Amém? Portanto, no nosso primeiro tópico, não é? Nós vamos ter a história do jovem José. Nós estaremos falando sobre a sua genealogia, falando sobre os seus irmãos e falando sobre os sonhos de José. Nós vamos lembrar que José, ele não nasceu em Canaã, ele nasceu em Padã Arã, uma cidade da região que hoje é denominada Arã, na atual Síria. Foi para ali que não somente Abraão, ele veio, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele veio até Arã e a sua família ficou estabelecida naquele lugar quando Abraão, ele vai mais além e ele vai para Canaã. Entretanto, toda a sua família, seus irmãos, suas cunhadas, seu pai, ficaram em Arã. Nós vamos ver também que então, depois, quando ocorre o evento de Jacó, quando ele engana seu irmão, engana seu pai, ele corre para Arã e ele fica ali juntamente com a sua família. Ali em Arã, não somente Jacó, ele casa-se com 4 mulheres, mas ele também tem 11 dos seus filhos e a sua filha nasceram em Arã. O único filho que nasceu já no caminho, chegando em Canaã, foi a pessoa de Benjamim. Portanto, José, que era o filho da velhice, que foi o último filho de José, de Raquel, não é? O primeiro filho de Raquel, mas que foi o último filho que nasceu em Arã. Então, esta é a cidade que ali está, que estava ao norte, não é? Da Mesopotâmia. Muito bem. Nós vamos encontrar também que outra cidade muito importante, uma cidade patriarcal, era a cidade de Hebrom. Aqui vocês vão ver a vista da cidade de Hebrom, e neste meio aqui vocês vão ver que está o chamado túmulo
dos patriarcas, porque foi neste lugar, em Hebrom, que antigamente era chamado de Kiriat Arba, aonde Abraão não somente viveu, foi aonde foram todos enterrados neste mesmo lugar e aonde está na cidade de Hebrom. É daqui que Jacó envia José para ver como está o estado dos seus irmãos que estavam na cidade de Siquém, pastoreando as ovelhas do seu pai. Portanto, a história do jovem José, esta genealogia patriarcal, não é? Abraão, Isaque, Jacó, José e os seus irmãos fazem parte desta genealogia. E a Bíblia nos diz que ele era o filho da sua velhice, era o filho que ele gostava, que ele amava, porque Raquel era a esposa amada de Jacó. Vocês vão lembrar que Labão, seu sogro, enganou a Jacó. E ele queria casar-se com Raquel, mas ele deu a sua filha mais velha, Lia, porque ainda não era casada, então deu em lugar de Raquel. E depois, é claro, vocês podem ler na história a trapaça que Labão fez, né, contra Jacó. Entretanto, ele disse: você trabalha para mim mais outros 7 anos e eu vou te dar a Raquel também. Então, é claro, José foi deste nascimento. Nós vamos ver que em toda esta família patriarcal, fosse Sara, Rebeca, Raquel, Lia, todas elas eram estéreis, elas não podiam conceber filhos, e todas elas conceberam por milagre de Deus. E então, nós vamos ver que Raquel, apesar de ser amada por Jacó, ela não podia dar filhos. E Lia, ou Leia, ela começou a dar filhos porque Deus abriu a sua madre, porque ela era desprezada. Entretanto, finalmente Raquel, ela tem o seu primeiro filho, que é chamado de José, que significa acrescentador, aquele que pedindo a Deus que acrescentasse mais filhos a ela. Amém? Muito bem. Então, Gênesis 30, 22 diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. 48:15. E abençoou a José. Isso já foi quando Jacó está para morrer. Ele disse: abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Aleluia. Então nós vamos ver que esta genealogia de José vem da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó. Amém? Muito bem. A história desse jovem. Quem foram os seus irmãos? Jacó, das suas 4 esposas, Raquel, Leia, e das 2 concubinas, Bila e Zilpa, ele teve 12 filhos e uma filha. E estes irmãos de José, não é, vão estar descritos as suas histórias, e eles são chamados de patriarcas também. A Bíblia nos diz que José, ele vivia apacentando e ele vivia entre os filhos de Zilpa e de Bila, que eram concubinas de Jacó. Gênesis 37:2 nos diz: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Porque José, ele era muito transparente, ele falava a verdade. Quando o pai perguntava, ele dizia exatamente o que os seus irmãos estavam fazendo. Vindo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Vai lembrar, né, a história, deu aquele presente, aquela túnica de várias cores, enquanto todo mundo estava naquelas túnicas velhas, passando de um filho para outro, né? Jacó faz uma túnica nova, bonita, colorida para dar para José, e isso trouxe grande dissensão entre os irmãos. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Além de ser estimado pelo seu pai, a Bíblia nos diz que José começou a ter vários sonhos. E
Ao invés de guardar aqueles sonhos, a Bíblia diz que ele começou a relatar estes sonhos e que agravou mais ainda o problema de José. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Nós vamos ver quais foram estes sonhos no próximo subtópico. E da segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. Isso já foi Estevão falando, relatando a história de José. E da segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Portanto, nós vamos ver que estes irmãos dele, que tiveram vários filhos, né, e que se tornaram as 12 tribos de Israel, nós vamos ver então que esta era chamado os irmãos de José. Mas como nós falamos, José agora começa a ter sonhos. E estes sonhos começam a trazer confusão, dissensão, inveja ainda mais, porque qual era o teor desses sonhos? E nós vamos lembrar, meus queridos, que Deus ele dá sonhos, projetos. Deus ele começa a mostrar. Quando Deus ele tem algo para nós, quando Deus tem algo para os seus juvenis, Deus ele vai começar a usar, Deus vai começar a preparar. E é importante nós termos a sabedoria, a o discernimento de saber o que falar, quando falar, como falar e para quem falar. Amém? Porque nem todos vão compreender. José falando aquilo para os seus irmãos, ao invés de dizer: "Olha, que coisa linda!", eles estavam querendo matar o coitado do José. Amém? Então nós temos que aprender a ter esta sabedoria. Lembra-se de Maria? A Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas no seu coração. Permita Deus realizar. Nem tudo que Deus ele fala hoje é para você colocar a boca no YouTube, no TikTok, no Instagram e começar a dizer para todo mundo, não, irmãos. Tem tempo para poder quê? Para Deus preparar, não é? O projeto, o caminho para que você possa andar nele. Mas vamos lá ver uns sonhos. E disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Irmãos, para José falar uma coisa dessa, ele estava se pondo acima dos seus irmãos. E vamos lembrar que a cultura naquela época, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha primazia em tudo. Dizer para os irmãos mais novos que eles iriam se encurvar era uma abominação. Amém? Olha só. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. E o pessoal, olha, lá vem, né? E eis que olha aí, o sol, a lua e 11. Ele não disse as estrelas, ele disse 11. 11 irmãos, 11 estrelas se inclinavam a mim. E este sonho foi tão assim forte que até mesmo Jacó deu uma parada no seu filho. Olha aí. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram, isso foi anos depois. Os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Ah! José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. E olha aí, então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhe: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Amém, meus queridos? Os sonhos se concretizaram. Aleluia. Mas em segundo lugar, quais foram as desventuras de José? Em primeiro lugar, ele foi vendido por inveja pelos seus irmãos. Irmãos, se tivesse sido vendido por qualquer outra pessoa, mas pelos seus próprios irmãos, osso do seu osso, carne da sua carne, isto é muito forte. Segundo lugar,
Ele sofreu defamação moral. Você sabe o que é uma pessoa santa, uma pessoa que vive uma vida de santidade ser acusada de que aquela pessoa é imoral? Irmãos, é muito forte. Você talvez conheça alguém que tenha passado por isso, e não é fácil. Muitas dessas pessoas simplesmente abandonam a Deus, abandonam a igreja, vão embora, disse isso é uma injustiça que estão fazendo contra mim, e simplesmente abandonam tudo e abandonam até a Deus. Entretanto, este jovem José, apesar de tudo aquilo, a raiz que ele recebeu, a fé que ele tinha no seu Deus, o compromisso que ele tinha com seu Deus era tão forte que mesmo essas desventuras que ele tenha passado não vieram. Eu não vou dizer que não abalaram José, claro que abalou. Nós vamos ver isso quando ele foi parar na prisão. Mas ele sabia que havia um Deus que estava tomando conta dele. Ele não tinha mais nada o que se agarrar, irmãos. Tem momentos que nós não temos outra coisa em que nos agarrar e somente podemos nos agarrar em Deus. Aleluia! E foi isso que José ele fez. Amém? Mas também recebeu punição injusta. Não somente foi acusado falsamente, mas recebeu a punição injusta daquela vida, daquela pessoa. Mas olha, vamos ver como foi que Deus compensou a tudo isso. Vendido em primeiro lugar por inveja dos seus irmãos. Você sabe o que é os seus irmãos o venderem e ele clamando, pedindo, por favor, não façam tal coisa. E os seus irmãos verem os ismaelitas, os midianitas, levando seu irmão preso, arrastado, não estava andando de cavalo, não, andando a pé, andando sendo empurrado, sendo talvez chicoteado por aqueles homens, levando-o para o Egito, para um lugar que ele não conhecia, que ele não falava o idioma, que ele não conhecia os seus deuses, ele não sabia o que lhe esperava do Egito. Amém. Aleluia. Gênesis 37:18. E viram-no de longe. Quando José, né, seu pai o mandou para ver como é que ele estava, ele foi até Siquém, depois de Siquém foi a Dotã, e olha aí, e viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Meus queridos, olha que pecado funesto. Seus irmãos, quando viram de longe, ele nem tinha falado nada, mas já estavam conspirando o que iriam fazer contra ele para tirar a sua vida. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Lá vem aquele que Deus está falando com ele, que Deus está usando, que Deus tem plano com ele, e que ele vai ser maior do que a gente, que ele vai prosperar mais do que a gente. Olha aí. Vinde, pois, agora, olha o projeto, olha o plano. E matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Vamos ver se você aí neste poço aí você vai sonhar. Você aí morto, você vai sonhar mais alguma coisa. Oh, meus queridos, usados diretamente pelo diabo. Quantas pessoas são usadas diretamente pelo diabo para destruir os nossos sonhos, para destruir os nossos projetos, para destruir as intenções boas que nós temos para o reino de Deus. Não é para nós, não, para o reino de Deus. Olha aí, o projeto deles. Mas não se engane, Deus, ele faz um reviravolta e a roda que hoje está aqui embaixo, amanhã vai estar em cima. Amém? Olha aí. Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Olha aí, Judá teve essa grande ideia de vender os seus irmãos, de vender o seu irmão para esses ismaelitas que estavam ali, que é caravanas, né, que iam para o Egito. Se não vender ele como escravo, porque aí pelo menos assim a nossa mão não fica suja, não é? Muito cuidado. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E lembre-se, o Egito ficava
420 quilômetros de onde ele estava até chegar ao Egito. Não estava ali na esquina. Amém? Em Atos 7:9, Estevão, trazendo a sua mensagem, ele diz: "E os patriarcas", ou seja, os irmãos de José, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Mas Deus era com ele. O diabo pode fazer tudo, pode tirar tudo, mas, aleluia, a convicção do nosso coração e a presença de Deus na nossa vida, o diabo não pode tirar, aleluia. E José sentia que Deus estava com ele. Quais foram outras desventuras de José? Ele sofreu defamação moral. Este jovem que, sendo vendido para o Egito, foi parar na casa de Potifar. A Bíblia nos diz que ele começou a trabalhar ali e Deus começou a prosperar as suas mãos. Entretanto, a Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou os olhos neste jovem santo, puro, aleluia. Oh, e criou um esquema para poder tentar fazer cair este jovem. Mas a sua fé, a sua convicção, a sua integridade, aleluia, o seu caráter cristão, ou era muito mais forte que todo pecado, que toda abominação, que tudo aquilo que aquela mulher pudesse oferecer. Mas olha lá. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: "Deita-te comigo." Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: "Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?" Olha, meus queridos, que integridade, que santidade deste jovem. E isto é muito importante, meus queridos, você lembrar aos seus alunos, porque muitas vezes nós estamos simplesmente querendo disfarçar quando tem alguém vendo. Muitas vezes as pessoas querem disfarçar o pecado, encobrir o pecado, quando tem pessoas ao seu redor. Olha aí a palavra deste jovem. Como é que eu faria este tamanho mal contra o meu Senhor que me deu tudo, que fez tudo para mim? Gratidão, irmãos. Mas olha aí, e eu pecaria contra Deus. Deus está vendo. Não tinha ninguém na casa, era somente ele e ela. Poderia muito bem consumir o pecado e ficar por isso mesmo e ninguém saberia. Não tinha câmera, não tinha telefone, não tinha nada para poder ficar vendo o que estava acontecendo. Entretanto, oh, tinha uma câmera abençoada lá de cima que estava vendo a vida de José. E, meus queridos, se José caísse nessa, oh, aleluia! Se José caísse nessa, o seu povo haveria de receber a destruição, porque Deus levantou esse jovem para ser o provedor, para ser o salvador, aleluia, assim como ele fez com Esther, assim como ele fez com tantos outros homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Como eu pecaria contra o meu Deus? Olha aí. Não é isso que o salmista diz? A tua palavra guardei, escondi no meu coração para não pecar contra ti. Tenhamos o temor de Deus. E o que é que traz temor? Não é a palavra, nem a cara feia do que estou pregando no culto de doutrina, não. É isso aqui, ó. Esta palavra traz temor às nossas vidas. Amém. E ela lhe pegou pela sua veste. Ela disse que várias vezes ela tentou a mesma coisa e ele se excusava, e ele se excusava, até que ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: "Deita-te comigo." E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E olha, essa mulher malignamente pôs a sua veste,
perto de si até que o seu senhor veio à sua casa, meus queridos, o dia todo. Aquela mulher esperou para poder dar o bote, para poder destruir a vida de José. Não pense você que o diabo ele está desesperado, apressado. Não, irmãos, ele toma o tempo dele. Ele fica ali até que ele roda, 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 até que você chegue naquele ponto. Amém? Cuidado. Mas olha aí. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, falou para os servos, falou para o seu senhor, dizendo: Veio a mim o servo hebreus que nos trouxeste. Olha aí, culpando o seu marido, que havia trazido o servo hebreu para a sua casa, para escarnecer de mim. Hum? Mas vamos ver o resultado disso no terceiro tópico. Com isso, a Bíblia nos fala que o seu senhor, Potifar, trouxe a ele uma punição que foi injusta. Amém? Olha aí, José foi parar na prisão. Aquilo que parecia, não é? Começar também, ele está ali prosperado na casa de Potifar, parece que não tinha mais outro lugar para descer, e José agora é levado para a prisão. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Meus queridos, este homem Potifar havia colocado em José toda a obra da sua casa. Todo o domínio da sua casa estava sobre ele, porque ele via que Deus o prosperava em tudo que José tocava. Aleluia! Mas agora, com a palavra da mulher, a sua ira se acendeu e o que é que aconteceu? E o senhor de José o tomou e o entregou da casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Porém, a Bíblia nos fala que houveram 2 homens que vieram parar naquele cárcere, o copeiro e o padeiro de Faraó. Eles tiveram sonhos, José os interpretou, e ele disse para ele: Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, quando se cumprir este sonho para o teu bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, olha aí, é verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Meus queridos, você pode ver nessas entrelinhas aí o desespero de José, que agora ele tem aí 28 anos de idade, irmãos. Está um homem maduro e este jovem agora preso. E ele desespera-se e disse: Por favor, lembra-te de mim. Mas a Bíblia fala que aquele copeiro se esqueceu deles. E por mais 2 anos se passaram quando tudo muda na sua vida. Em terceiro e último lugar, a fidelidade de Deus a José. Qual foi o mover de Deus na vida de José? É verdade que muitas vezes é difícil para a gente quando estamos passando por uma situação difícil, uma desventura, uma acusação, uma defamação, algo que tira você, norteia você, tira fora do seu eixo, né. Mas é neste momento que os nossos olhos devem estar fitos em Deus. Nós não podemos desesperar nem abandonar a Deus, muito pelo contrário. Nós devemos estar com os nossos olhos nele, posto nele, assim como José ele teve. E olha aí, apesar de tudo isso, o que foi que Deus como foi que Deus mostrou a sua fidelidade a José? Em primeiro lugar, prosperou-o em meio às lutas. É verdade, foi escravo, foi para a prisão, mas até ali Deus estava o prosperando. Em segundo lugar, exaltou-o como o governador do Egito. Irmãos, isto não se ouve. Isto foi um milagre tremendo de um império como o Egito colocar um judeu, um hebreu, para ser governador e estar debaixo de Faraó, governando todo o Egito. Em terceiro lugar,
levantou como provedor, como o salvador, aleluia, daquela época. Vamos lá ver? Prosperou em meio às lutas, 39:2. Quando tudo estava já acabado, a Bíblia fala que Deus começou a usar a José em interpretações de sonhos. Ele disse para aquele copeiro e para aquele padeiro: diga-me os vossos sonhos, de Deus e a revelação. Então, fale-me, e certamente Deus vai trazer a interpretação dos seus sonhos. E assim o fez. E quando ocorre que ele é levado a Faraó, Deus o usa da mesma maneira. Olha aí, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio Potifar. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, olha aí, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Meus queridos, aquele homem Potifar nunca teve tanta prosperidade na vida dele. Os seus campos nunca renderam tanto fruto como no tempo em que José estava ali fazendo, trabalhando para ele. As suas vacas, o seu trigo, tudo, os seus servos, tudo estava florescendo. Mas por quê? Não era por causa de Potifar, era por causa do humilde José que estava ali. Lembra-se daquela jovenzinha lá na casa de Naamã, aleluia. E talvez Deus tenha colocado você no meio assim, você está desnorteado, sem saber, mas Deus está abençoando no seu trabalho, aonde você toca, aonde você pisa, aonde aquilo que você faz, Jesus está abençoando por amor de você, por amor de você, aleluia. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha, aleluia, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Acima de tudo, ainda Jesus ainda ajudou o jovenzinho e fez ele bonito, né? Aleluia. Por isso que a mulher de Potifar colocou os olhos sobre ele. José saiu da casa de Potifar, foi parar no cárcere. Mas olha aí, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aleluia! E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Muito bem, em tudo que ele estava ali trabalhando, Deus estava prosperando a José no cárcere. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Ou seja, era um jovem honesto, era um jovem íntegro. Não precisava se preocupar se roubou ali, se defraudou ali, se enganou o patrão. Não, irmãos, porque crente não faz isso. Aleluia. Ele disse cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Aonde José colocava o seu pezinho, a sua mão, Deus estava prosperando. Aleluia. Mas em segundo lugar, Deus o exaltou como governador. Vamos lá ver, não é? Chega um momento em que Faraó tem um sonho. E este sonho ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembra: olha, Faraó, tem um jovem lá da prisão. Que este jovem, quando eu fui para lá, eu tive um sonho, ele me interpretou. Quem sabe ele pode interpretar o seu sonho. E a Bíblia diz que chamaram a José, ele se barbeou, ele se preparou e foi diante de Faraó. Então enviou Faraó e o chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Estava dentro, né, da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E ele disse: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Meus queridos, José não somente deu a interpretação dos sonhos para Faraó, mas disse para ele qual era a estratégia, o plano que deveria fazer. Ele ainda disse: olha, põe um jovem, põe uma pessoa sábia que possa juntar a comida durante os 7 anos de fartura, para que quando os 7 anos de
fome chegue, então vocês tenham o que comer. E então Faraó disse: teria outra pessoa mais sábia do que tu? Ou seja, ele foi da sabedoria do alto, de Deus ali naquele momento, aleluia. E ele disse: olha, disse mais a Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Debaixo de Faraó estava José. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Foi planejar o que tinha que ser feito. E livrou, olha aí Atos, novamente Estevão falando, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Aleluia! Mas finalmente levantou a este José como o provedor, como aquele que salvou. Meus queridos, entender que Deus levantou José para ser o supridor de pão para o seu povo é coisa maravilhosa. Amém. Este José saiu passando, juntou nos seus celeiros, construiu, fez tudo, e a Bíblia diz que ele deu de comer a todo o povo do Egito, a toda a sua família, aleluia, a todos os povos que moravam ali. Por isso ele é chamado de Zefanate Paneia, aleluia. Muito bem. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, e de José: vai lá até com ele, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Irmãos, 7 anos de fome. Agora, pois, disse José aos seus irmãos: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Meus queridos, este versículo fecha a coisa mais linda que eu vejo em José. É que ele entendeu que apesar de todas as circunstâncias, todas as desavenças, todas as desventuras que ele passou, ele sabia que Deus é que estava guiando. Deus não foi os seus irmãos que o simplesmente venderam. Deus usou isso para poder fazer o quê? Para conservar em vida a sua linhagem, conservar em vida o seu pai Jacó, conservar em vida a sua família. E é por isso que ele disse: Deus me enviou diante da vossa face. Deus me mandou para aquela notícia. Não se preocupem, eu entendo. Aleluia. É verdade que eu sofri, é verdade que eu padeci, é verdade que eu fui defamada, é verdade que eu fui parar na prisão. Mas Deus estava movendo todas essas peças para quê? Para conservar a nossa família, conservar o povo de Israel em vida. Amém? Aleluia. Gênesis 45, 5. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia. Vós bem intentaste mal contra mim. José também não era... Não, ele sabia exatamente. Eu sei que vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Portanto, a coisa mais linda que eu vejo em José é que ele entende, ele conhece, ele sabe o coração das pessoas, o mal que eles tentaram fazer, que verdadeiramente eles tinham inveja contra ele, mas que Deus usou tudo isso para reverter, para que ele fosse a pessoa, fosse um instrumento de permanecer e dar sucessão à sua família e continuar seu pai, os seus irmãos e o seu povo. Não era pelos seus irmãos apenas, é pelo seu povo, porque deste povo, meus queridos, haveria de vir o Messias. Amém?
Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aleluia! E assim a Bíblia nos fala que ele sustentou até a morte de Jacó, e depois então José fala para os seus irmãos e faz uma promessa a eles e disse: olha, ele é levantado em profecia. Ele disse: eu sei que o nosso Deus vos visitará. E quando ele visitar e vocês voltarem para Canaã, por favor, não deixe os meus ossos deste lugar. Ele disse: levai-o para de volta para Canaã. E meus queridos, nós vamos ver que José lhe falece, ele morre com 110 anos. Ele é embalsamado, ele permanece no Egito. E todos aqueles tempos passaram até que Deus levantou Moisés como o libertador para tirá-los de volta para Canaã. E o que acontece? Quando chega naquele momento, eles vão e tiram os ossos de José, enterrados durante centenas de anos, para levá-los para Canaã. E aonde é que ele é enterrado? Na cidade de Siquém, de onde tudo começou, de onde ele veio aqui para buscar os seus irmãos, e daqui foi para Dotã, e de Dotã para o Egito. E José volta, os seus ossos estão enterrados até o dia de hoje, no túmulo dele na cidade de Siquém, que hoje é chamada cidade de Nablus, e está dentro do território palestino, e este é o interior do túmulo de José. Amém? Este grande homem de Deus, aleluia, que apesar de todas as desventuras, ele foi fiel ao seu Deus até o fim. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos guarde a sermos fiéis até o fim. Que Deus nos dê esta graça e este compromisso com o nosso Deus, uma vida íntegra de caráter para poder caminhar por meio de todas essas ondas que o mundo faz acontecer, que o diabo faz acontecer, mas que nós possamos cruzar e chegar do outro lado abençoados, prósperos e com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.